Estamos aqui com uma temporada nova, Vozes em Transição, Conexões para o Futuro, hoje no Colégio Dinâmico, com os alunos João e Matheus, né? Bem-vindos. E estamos aqui com a professora Julie também, professora do nosso curso de fisioterapia. Bem-vinda, professora. E vamos conversar um pouquinho sobre vestibular, né? É isso aí. O papo hoje é para que os nossos professores aqui deem dicas e conversem com vocês, né, sobre como passar por esse período de provas, né, atenção, ansiedade. Como é que vocês estão passando por isso? Olha, eu diria assim, a minha estratégia, porque assim, o período de vestibular, querendo ou não, o ano de preparo, ele é extremamente pesado. Pelo menos, na verdade, para qualquer curso, independente de qualquer coisa que você vai prestar, tal, e você tem um peso muito grande na sua cabeça, tipo, será que eu estou estudando o suficiente? Será que eu poderia fazer mais? Não sei o quê. Todas essas ideias que surgem da sua cabeça, que geralmente depois na hora da prova mais te atrapalham do que te ajudam. Então, o que eu costumo tentar fazer para amenizar essa parte mais de pressão psicológica é, de alguma forma, amenizar, achar de uma forma eufemista, talvez, para deixar o estudo de maneira mais leve. Eu gosto muito de estudar, mas tem gente que não curte tanto. Então, o que eu costumo fazer, e que pode funcionar para os outros, mas pode também não, é achar uma forma de você ao menos não achar tão entediante o estudo. Porque, querendo ou não, é algo que você precisa ficar ali fazendo, batendo na tecla. Estudando. Você tem que achar de alguma maneira um lugar seguro para você ficar ali e não ficar caído de sono depois no final do dia, como se teu cérebro estivesse totalmente drenado no final do dia. Apanhado. Então, exato. Né? Você tem que achar de alguma maneira para botar, calma lá, é tranquilo, vamos com calma, vamos de boa. Apesar de falar assim é fácil, mas na hora que você vai fazer que complica. É aprender a curtir o caminho, né? Isso, exatamente. Mas porque ainda vem a faculdade, depois você se anima para fazer um mestrado, ou seja, vai estudar. Você vai estudar. A vida toda é de estudo, né? E para o cérebro estar em forma, o corpo precisa estar em forma também, né, professora? Exato, isso. Do ponto de vista da fisioterapia, quais as dicas para passar por esse período de provas? Sim, primeiro a gente tem que ter em mente que o nosso cérebro ele é responsável por 2% da nossa massa corporal. É uma quantidade baixa, mas ele consome de 20% a 25% do oxigênio. E de onde vem esse oxigênio? Então, para que o cérebro funcione, né, para que tenha uma boa performance, a gente precisa de uma respiração eficiente. Sempre respirar ajuda a acalmar e ajuda a oxigenar. E tem que ter oxigênio circulante. Quanto mais oxigênio eu tenho na minha corrente sanguínea, melhor é a performance do meu cérebro. E como que eu faço para ter oxigênio circulando no meu corpo? Respirando. E aí, que dica que é valiosíssima para aumentar o aporte de oxigênio no corpo? Atividade física, né? Física, justo. Então, tipo assim, a gente sempre se ouve falar bastante sobre quando você tem que dormir antes, ter uma noite boa de sono, mas assim, uma coisa que me deixa muito curioso também é, tipo, nesse período em que você acorda no dia seguinte para a prova e antes da prova, tem alguma coisa assim física que a gente pode fazer que às vezes ajude para o momento da prova? Muito. Se conseguir fazer uma atividade curta de 15, 20 minutos com intensidade, excelente. Tem bastante treinos, né, de HIIT, para que aumente a frequência cardíaca, aumente o batimento cardíaco e a frequência respiratória. Aí você tem essa oxigenação e se prepara. É um aquecimento, né? O jogador de futebol que joga 1h30, ele fica lá mais de 30 minutos se aquecendo. E vocês que têm 4, 5 horas de prova, tem que aquecer. Tem que preparar o corpo. Tem que se preocupar, sim. Muito bom, professora. Professora, e na hora da prova, postura, né? E tem mais uma questão, a gente hoje escreve menos à mão e tem que fazer a redação, né? A redação é longa, então a mão vai cansando. Que dicas você dá para esse momento da prova? Da prova. Então, vamos lá. O sangue circula bem quando a postura está correta. Então,
Se eu estou nessa postura cifótica, eu estou comprimindo a circulação, ela não está sendo eficaz. E como eu sei que a minha postura está correta? Primeira dica, os 2 pés apoiados no chão e respira fundo. Essa é a postura correta. Então, quando eu respiro fundo, para o meu pulmão dilatar e encher de ar, eu tenho que estar na postura correta, senão o ar não vai entrar. Então, essa é a primeira dica. Outra dica muito importante, eu vou fazer a redação, eu leio o tema, paro, tomo uma água, se puder levantar, ir ao banheiro, oxigenar, melhorar a circulação sanguínea, porque aí vem as informações que estão lá guardadas no cérebro e não aquela informação de bate-pronto. Essa não é legal para uma redação. O que é importante é todo aquele conteúdo que você vem armazenando ao longo da vida, né, de estudo. Então, dá uma olhada no tema, respira, levanta, toma uma aguinha, circula um pouco, volta, se concentrou e aí sim escreve uma boa redação. Uma coisa que, assim, cansa bastante a gente é que, por exemplo, eu aqui na escola, eu tô acostumado a escrever muito com uma caneta fina, né? Aí você chega no Enem, o Enem é com a caneta Bic, normalmente, a caneta de corpo transparente e tal, e a ponta dela é mais grossa. Cansa muito o pulso usar. Tipo, você ficar trocando o tempo que você escrever um rascunho e a redação, com o tempo curto que a gente tem também, dependendo, tipo assim, que um tempo que você tem que estar preocupado em não invadir o tempo das questões que você vai fazer ainda, entendeu? Então, tipo, esse esforço que você coloca no pulso ainda cansa bastante. É o ensaio geral, né? De todo dançarino, então ele tem que ensaiar com a roupa que ele se apresenta. Então vale aí essa dica. Faz a redação, treina com a caneta que você vai usar no dia da prova. E também você falou da questão de tranquilizar, respirar. Um outro negócio que eu ouvi, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, tem pessoas que acabam comendo muito doce no momento da prova. Se você come muito doce, você aumenta demais a taxa de glicose e você vai acabar ficando mais cansado. Porque você não vai precisar gastar tanta energia. Então, você vai ficar meio mais relaxado e menos concentrado. Então, eu vou te pedir um favor. Você segura essa informação que vem aqui uma nutricionista especialista para te orientar exatamente sobre os lanchinhos, a alimentação ideal, tá? Faz muita diferença. Mas eu vou emendar uma aqui então, professora. E é um momento de se debruçar nos estudos, um momento, né, de ansiedade e tal. Quais sinais o corpo começa a mostrar do tipo, opa, exagerei, né? O que a gente precisa tomar cuidado? São sinais fisiológicos. Está difícil para dormir, estou tendo pesadelo, estou sonhando com a prova. Já chegaram nesse ou não? Já estão sonhando com a prova? Graças a Deus ainda não. Ainda não. Não sei se Já ia lá um sinalzinho. Então, quando o organismo começa a emitir algum sinal fisiológico diferente, o intestino prendeu, ou o intestino soltou, opa, eu estou sendo aí engolido por um estresse maior, né? Comecei a ter uma dor de cabeça que eu não tinha, é hora de parar, relaxar, fazer atividade de lazer, a gente não valoriza muito dar uma voltinha no quarteirão, no sol, pega o cachorro, dá uma volta no quarteirão, vai passear, e em locais sem muita informação. Antes da prova também não é interessante ir para o shopping. Eu sei que lá a gente gosta, né? Tem comida gostosa, um apelo muito gostoso. Só que é muita informação, é muito ruído, é muita informação visual, isso vai gerar fadiga. Então, evitem. Vão natureza, que não tem a cor, então tudo ajuda, né, a relaxar. A gente também comenta muito bastante, perguntei do pré, da prova, a gente fala do durante, mas assim, tem o pós também, porque eu particularmente, quando eu saio da prova, eu prefiro arrumar alguma coisa para fazer, porque senão a cabeça fica na prova, então a gente acaba nervoso. Mas assim, tem alguma coisa que a gente possa fazer pós também, não só pós no dia, mas pós durante a semana, para que a gente possa manter essa tranquilidade até um possível resultado? Olha, o que seria muito importante vocês fazerem nessa semana, porque vocês estão numa semana muito puxada. Acabou a segunda fase do Enem, exatas, né? Foi destruidor. E aí vocês têm que se recuperar rapidinho, porque a gente tem a Unesp sexta-feira,
Tem a FUVEST domingo, então agora é o momento de automassagem, massagem nas mãos, massagem nos pés, alongamento. Agora um movimento mais de calmaria, de relaxamento. Porque senão você entra na prova. Senão você entra na pilha. Não. E confia, tá todo mundo assim. Aquele que conseguir se controlar um pouquinho vai fazer a diferença. Ótimas dicas, professora. Antes da gente se despedir e ir para o próximo bloco, quero saber de vocês. Mais alguma questão, mais alguma dica, alguma curiosidade? Não, é que você acabou comentando dessa calmaria, que inclusive eu tinha falado que é uma das coisas que eu costumo utilizar, é a questão da confiança mesmo. Tem muita gente que, em período de prova, inclusive eu por experiência própria já tive esses questionamentos, tipo, será que foi o suficiente? Será que eu devia ter feito mais? Tipo, meio que a própria mente ela começa a meio que dar essa ideia de insuficiência, impotência. É louco, mas acaba que você tem que controlar isso, né? Então, o vestibular, pelo menos para mim, é muito mais sobre a pressão que ele coloca em você do que o próprio conhecimento que você tem. Entendeu? Então, tipo assim, se você saber controlar, ter essa confiança, controlar essa pressão, você se garante muito mais do que se preocupando em, e talvez eu precise melhorar nessa parte de química ou nessa parte de história, sei lá. E assim, não há ainda maturidade do sistema nervoso central para vocês controlarem, igual eu falei, aproveita o caminho, é uma fase maravilhosa, vocês vão eternizar essa fase. Tenta aproveitar o caminho. Se a mente estiver auto-sabotando, não é esse o caminho. Desvia, não, peraí, eu estou estudando. Autoconhecimento. E a gente sai daquela ideia de que, infelizmente, a prova não vai avaliar aquilo que você tem de melhor. É tudo igual para todo mundo, né? Então, calma. Se essa prova não deu certo, tem uma outra, resiliência, né? Confia no processo de vocês. Bom, vamos tomar uma água, aplicar umas técnicas de respiração, né? A gente volta daqui a pouco no segundo bloco, conversando mais um pouquinho sobre vestibular. Tenha um futuro profissional com oportunidades reais. Na FIB, a infraestrutura é completa, com disciplinas 100% presenciais. Inscreva-se no Vestibular 2025 e curta a real. fibbauru.br. Esse é o segundo bloco do Papod, podcast de publicidade e audiovisual da FIB. Estamos aqui no Colégio Dinâmico, conversando com o Matheus e com o João. E agora com a professora Débora, coordenadora do curso de nutrição da FIB, que veio também dar algumas dicas, né, para esse momento de provas, de vestibular. Professora Débora, a professora Julie falou agora há pouco para a gente algumas dicas do ponto de vista da fisioterapia, da postura, né, dos alongamentos, respiração. E do ponto de vista da nutrição, como é que a alimentação pode ajudar nesse momento? Bom, eu diria que a alimentação é algo que a gente tem que pensar sempre, né? Lógico que esse momento do vestibular, né, ele exige muito do estudante, né? Só que a gente tem que ter um preparo, até pegando, né, o gancho que foi falado, o ano inteiro, né? Então não adianta no dia do vestibular achar que vai fazer milagre comendo um monte de coisa ou deixando de consumir um monte de coisa. Eu falo que a alimentação equilibrada, né, ela é extremamente importante para que a gente possa ter a energia suficiente para conseguir fazer, né, aos 4, 5, às vezes até 6 horas de prova, que realmente é bem cansativo, né, e a gente tem que escolher os alimentos certos para não prejudicar e nem faltar durante a prova em si, né? Tem que tomar esse cuidado. Com certeza. Bom, eu vou sair da pauta, já vou passar para os meninos, porque eu sei que eles estão cheios de questões aí. E, assim, a pergunta que eu já tinha feito porque meu motor é meio acelerado, né? Às vezes sou ligado no 220, aí eu fico falando coisa que vem na telha, eu falo. Mas a questão dos próprios doces, que sempre falam, leva um chocolatinho e tal. Eu já vi dos efeitos positivos, mas do que eu fui pesquisado, que eu fui um pouco atrás... Obviamente o excesso de qualquer coisa faz mal, mas o doce, do que eu vi,
Quando você come muito doce, por exemplo, aquela pessoa que começa a ficar nervosa, ela começa a comer, tipo, sei lá, a pessoa trouxe uns 3, 4 barras de chocolate para a prova. Aí ela começa a ficar ansiosa, ela começa a comer. E isso é extremamente normal do que eu conheço. Tipo, a pessoa jogar a ansiedade na comida. E a pessoa ela começa a comer e depois ela começa a ficar cansada por excesso de glicose. Se eu tiver errado, me corrija, por favor. Que eu não sei se é exatamente dessa forma que funciona, mas dessa questão do equilíbrio de comer doce. Eu acho que você usou a palavra que a gente tem que trabalhar, equilíbrio. Equilíbrio. Né? É a moderação. Existe uma quantidade exata que, olha, coma 2, 3 barrinhas de chocolate, coma uma. Não. Por quê? Perfeito. Varia muito de pessoa para pessoa e de organismo para organismo. Né? É lógico que o comer muito durante a prova, eu falo que tem 2 poréns. O primeiro, que você para muito e às vezes você se desconcentra no que você está fazendo. Para comer. Né? Para comer. Justo. Né? Eu falo que assim, a gente que vai observando, principalmente em porta de vestibular e coisa assim, que assim, tem gente que passa com tanta comida que eu falo assim, gente, vai comer ou vai fazer a prova. Vai fazer Né? ceia. Por quê? Você tocou no ponto, a ansiedade. Então, muitas pessoas ansiosas, elas comem, outras deixam de comer. Né? Eu falo que uma coisa que é extremamente importante em dia de prova, água, hidratação, né? Mais importante, né, até do que os lanchinhos durante a prova, é a questão da água. Né? E as pessoas deixam de consumir. Eu falo, a geração de vocês melhorou um pouco, mas ainda não toma a água que precisa. Né? Então, esse é um porém. E o antes, né? Como assim o antes? O antes da prova é extremamente importante. Do mesmo jeito que foi falado algumas técnicas de relaxamento, coisa assim, a alimentação durante o ano inteiro, né, é importante, mas no dia da prova também é. Porque a maioria dos vestibulares, elas acontecem, né, na parte da tarde. Aí você tem que almoçar 10 horas da manhã. Aí você fala, 10 horas da manhã eu vou comer o quê? Né? Então, isso é a primeira coisa. Eu não tenho vontade de comer arroz e feijão, eu não tenho, mas ao mesmo tempo eu tenho fome. Então, uma dica bem importante que eu falo, né, a gente usa muito a palavra brunch. O que é isso? É juntar o café da manhã com um almoço. Né? Precisa ter necessariamente o arroz e feijão? Vai ter aquela pessoa que 10 horas da manhã vai comer o arroz e feijão, não vai ter problema. É uma energia boa, tá? Com uma digestibilidade também interessante, que eu falo que é um dia que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come. Né? Por quê? Para não ter nenhum desarranjo intestinal. Né? Eu não posso ter gases, eu não posso ter diarreia. Né? Então, assim, eu não devo comer muita gordura. Né? Eu tenho que tomar cuidado. Eu devo comer alimentos que vão fazer a digestão e até aproveitando, liberar a energia de forma, né, mais tranquila durante toda a prova. Então, uma dica é comer um cereal junto com ovo. Ovo é uma excelente proteína para a gente estar comendo aí nesse horário que a gente não sabe se é café da manhã ou almoço. Pode ser ovo mexido, pode ser ovo cozido, pode ser uma omelete muito bem feita, né, uma crepioca. Isso vai fazer o quê? Com que, além de legumes e frutas que são interessantes, eu vou chegar no seu açúcar. Na hora da prova, o que a gente faz? Né? O que a gente deve levar? Primeiro, coisas que nós estamos acostumados a comer. Né? Jamais leve algo que você nunca comeu. Por quê? Você não sabe como o seu corpo vai reagir. Adianta levar um monte de chocolate? Não. Né? Até por essa questão, a gente vai... O organismo, se a gente come muito durante a prova também, conforme a gente vai comendo, todo o sangue ele vai ser direcionado para a digestão e não para o cérebro. Então, isso pode levar a um cansaço. Né? Aí vai fazer o quê? Nossa, eu estou cansada, então eu vou comer mais um chocolatinho, que energia. Né? E, na realidade, vai virando um ciclo. Né? Então, é importante o quê? Ter o equilíbrio para não, né, passar, ter esses perrengues, digamos assim, no meio da prova. Tá? Poxa, professor, eu queria ter tido essas dicas, porque eu levava um cardápio de chocolate nos vestibulares. Pior que é, né? Fora assim, eu que vai comer feijoada às 11 horas da manhã e vai pra prova. Você vai dormir. O cara vai Você querer tem que tomar deitar. cuidado, O cara vai querer querendo ou não. deitar, vai querer dormir. Assim,
Bom, eu já vi gente levando um pratão de comida, principalmente por Enem. Eu já vi gente levando uma marmitona por Enem. O cara dorme, o cara cai no meio da prova e dorme. Eu acho que é esse cuidado que tem que ter, porque a gente tem que ter o alimento, a gente precisa ter o nutriente, né? Eu falei da questão do arroz e feijão, é uma composição muito boa, né? Principalmente energética e de nutrientes. Só que a gente tem que ter, ao mesmo tempo que o feijão é bom, tem gente que não tem, né? Falando da questão digestiva, não digere tão bem. Então, assim, não vai ser um dia que você vai comer, né? Então, alimentos muito pesados, que demoram muito para fazer a digestão, vai fazer com que você durma, principalmente a 1h da tarde. Né? Então, tem que ter esse cuidado. E assim, eu, pessoalmente, eu fico muito nervoso durante a prova. Então, por mais que eu leve comida, eu não como, porque eu olho e falo assim, pô, se eu comer eu vou passar mal, eu tenho certeza disso. Exatamente. Eu olho, eu até levo, mas eu não como. Mas, tipo assim, é muito importante comer durante a prova? Ou, tipo assim, se eu comer melhor antes, comer, sei lá, às vezes caloria bem, às vezes proteína bem, antes da prova, talvez não seja tão necessário eu me alimentar durante ela? Eu acho que, assim, isso é uma questão individual. Né? Hoje a gente tirou muito aquela questão que é obrigada a comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Né? Hoje a gente trabalha muito com a nutrição comportamental, que ela visa o quê? Comer quando eu estiver com fome. Não no impulso. Né? É lógico que a gente não deve passar 10, 12 horas sem se alimentar, principalmente nessa época que vocês estão, mas eu acho que a gente tem que conhecer o nosso corpo. Você levar o lanchinho para ter aquela segurança, né? Bom, se eu passar fome ou chocolate, se eu tiver com vontade de estar ali, ok. Se você não comer, não sentir a necessidade em comer, também está bem. Né? Então, quem que vai ter que descobrir se precisa comer ou não? É a própria pessoa. Porque 4 horas é um momento, lógico, extremamente desgastante, porque vocês estão fazendo prova, você tem que pensar. Essa questão do gasto energético é muito grande. Só que, ao mesmo tempo, tem pessoas que dão conta com uma boa refeição, né, nessas 10 horas da manhã, que não vai precisar comer durante a prova. E, às vezes, até eu ficar comendo pode até atrapalhar na questão do raciocínio, da perda de tempo, que cada um tem um jeito. Eu falo que tem um jeito de estudar e tem um jeito de se alimentar. Né? Então, se você se sente bem não comendo, mas levando e tendo ali, se eu precisar estar ali, é ótimo, não tem problema. E assim, não sei se entra nessa área também, mas a questão de remédios na prova, sabe? Às vezes, tipo assim, você toma um remédio no dia anterior para dormir, porque você está ansioso. Ou toma alguma coisa para ficar calmo no dia. Ou dor de cabeça, não sei, alguma Vocês estão coisa. puxando os blocos. Eles estão dando spoiler. Não, eu vou deixar esse para a professora Ruth falar, mas na realidade tem associação, né? Eu não vou entrar nesse mérito porque a Ruth vai falar melhor, mas na realidade esse é um outro cuidado que a gente precisa ter, não só com a questão de medicação, mas também com alguns alimentos. Né? Ai, toma chazinho disso, toma suco de maracujá, toma... Eu falo assim, você tem que tomar cuidado, né? Por quê? Nunca tomei suco de maracujá. Vou lá e tomo 2 litros de suco de maracujá e não acordo no dia seguinte. Ou então vou ficando com sono porque... Ah, mas é natural. A gente também tem que tomar cuidado com essa palavra natural. Né? E aí eu vou puxar um gancho, que na realidade a gente está no natural, mas puxar para uma outra coisa que você falou em se acalmar, mas que eu tenho visto muitos jovens utilizando, principalmente eu fiz essa observação no Enem agora, que são os energéticos. Né? Então esse é um ponto que eu tô tocando, porque não é legal, tá? Principalmente, vocês são de uma geração que ainda não sei se estão bebendo ou não, mas a combinação de energético com álcool é uma bomba, tá? E o próprio energético, né? Durante a prova, antes da prova, porque vai me dar energia, não é legal, tá? Principalmente para quem não está acostumado e principalmente para quem toma com uma frequência maior. Por quê? Ele pode dar arritmia cardíaca, ele pode aumentar a ansiedade, né? Quer dizer, você vai querer ter eu vou ser bem drástica aqui, né? Um infarto no meio da prova, porque você junta a questão das substâncias que a gente tem dentro do energético, mais toda a ansiedade e a pressão que tem a prova, isso vira uma bomba.
né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem os alimentos que alguns que vão falar assim, vai me relaxar, pode ser que sim, relaxe muito, e a questão do energético que pode trazer uma outra complicação. Então, são duas coisas que a gente precisa ter um equilíbrio, que eu particularmente diria, em dia de prova, evite, né? Para não ter enrosco. Uma coisa é a gente tomar uma xícara de café, dependendo da minha tolerância, ok. Outra coisa é você tomar 1, 2, 3 latinhas de energético. Tem que tomar cuidado. Aí o batimento cardíaco de pressão vai lá. Exatamente. Vai lá passam tudo. É um cuidado que tem que ter. Professora, muito obrigado. Tenho certeza que os meninos e a galera que está ali embaixo assistindo vão para a prova muito bem alimentados e alimentados agora nutritivamente, né? Corretamente. Corretamente. E fiquem aí que a gente tem mais um bloco já já. Tenha um futuro profissional com oportunidades reais. Na FIB, a infraestrutura é completa, com disciplinas 100% presenciais. Inscreva-se no Vestibular 2025 e curta a real. fibbauru.br. Olá, esse é o Papod, podcast de publicidade audiovisual da FIB, nosso terceiro bloco, conversando agora com a professora Ruth, coordenadora do curso de farmácia da FIB, e eu já vou fazer o gancho com o spoiler que eles deram no bloco passado, né? Vou passar a palavra para o João, que tinha uma pergunta, professora. Bom, professora, eu acabei me antecipando ali com a outra professora. Mas assim, a gente comenta muito sobre esse nervosismo, essa ansiedade, às vezes manter a calma e tal. E fala muito também, é muito comentado sobre o uso de remédio para a prova, sabe? Às vezes para dormir no dia anterior, ou para você se manter calmo na prova, ou se manter atento na prova. E tipo assim, como que isso funciona? Isso pode ajudar, às vezes, ou isso só prejudica? Isso. Então, eu diria em primeiro lugar, prejudica, tá? E muito, porque assim, quando é que o nosso nível de ansiedade ele vai aumentando gradativamente, né? Por conta de tudo que já foi apresentado nos blocos anteriores, né? O nível de estresse de vocês, quando chega nessa fase, né, do terceiro ano, quando vocês já iniciam o ano, já vem acumulando gradativamente esse nível de estresse. Então, isso, à medida que vai passando e vai chegando mais próximo desse compromisso tão importante que é o vestibular, isso vai ficando cada vez mais, o nosso organismo vai ficando cada vez mais, né? Nosso nível de excitabilidade nervosa aumenta, né, de uma forma imensa. Simpático ali trabalhando a roda. Exatamente. Aí são neurotransmissores que a gente fala excitatórios, especialmente serotonina, né? As nossas endorfinas, né, e GABA que tenta controlar, e dopamina, né, e aí vai virando uma confusão. E isso vem ao longo do tempo, e aí vocês vão percebendo isso. Então, por exemplo, uma das coisas que vocês percebem, eu estou aqui batendo a perna, tá? Isso daqui já é meu nível de estresse desencadeado, né, e eu tenho que me controlar, porque todos nós temos isso, né? Então, o que eu recomendo? É bom tomar o medicamento de véspera? Não. Esta ansiedade é em detrimento de uma situação, de um momento importante que vocês estão passando. Então, uma rotina saudável para manter a minha saúde emocional é extremamente importante. Vocês tiveram orientações aqui de postura, de uma caminhada ao ar livre, tá? Para que isso seja, você tenha interatividade ali com a natureza, que você se desligue de todos aqueles conteúdos importantíssimos que você está estudando, mas é um momento teu, sim, ali que você vai fazer uma coisa prazerosa sem acumular um excesso de informações. Isso tudo vai ajudar para que no momento que vai se aproximando o período das provas, vocês tenham essa tranquilidade. Claro que vai liberar neurotransmissores, sim, isso é natural, e que a gente vai desencadear esse nível de não conseguir dormir na véspera, né? De na hora da prova é mão que gela, transpira, e você, né? Parece que te deu um branco. Como a professora colocou, pés no chão, respiração profunda, oxigenar o sistema nervoso central, e aí sim são exercícios que você pode. Essas são dicas que eu deixo. Professora, mas mesmo assim você não tem noção.
é uma coisa que vai além de mim. Então, o que você pode fazer também? Criar rotinas importantes, como, por exemplo, alguns chás, como a professora Débora já colocou, você me perguntou também, é uma possibilidade, a gente tem alguns chás bem naturais, de canteiros de casa, muitas vezes, que é a erva cidreira, tá? A erva cidreira, ela já tem comprovação científica de uma boa efetividade nessa questão de acalmar e nos desligar, tá? Então, e assim, deixar mais tranquilos. A camomila é outra, mas de véspera vai resolver? Não. A gente tem que criar este hábito também. Porque senão você vai fazer uma sobrecarga, um efeito rebote no teu organismo. Vai bater e voltar, farmacologicamente falando, é isso. E você não vai ter sucesso. Pelo contrário, até fazendo um adendo aqui, eu já te abro, mas o que vai acontecer? Se você toma uma carga de chá de erva cidreira na véspera, ou de algum calmante tarjado, vamos entrar aí nos clonazepams da vida, né, os bromazepams, você vai fazer, assim, um sono profundo, efeito ressaca. No dia seguinte vai te bater o quê? Um sono, e você não vai ter ali a sua, né, toda a sua disposição, o seu estado de alerta necessário para poder desenvolver a sua prova. Um adendo que eu iria fazer das pessoas quererem meio que, tipo, às vezes tentar mudar, né? Sei lá, da pessoa querer que o natural não aconteça, que você estava comentando sobre neurotransmissores, do nível de estresse ele começar a aumentar. E provavelmente tem pessoas que tentam meio que deixar escasso o nível de ansiedade. Tanto é que eu vou dar um adendo, usar uma psiquiatra suíça que eu particularmente gosto muito, Elizabeth Kubler-Ross, que ela, apesar dela falar da morte propriamente dita, eu vou fazer um análogo a essa fala dela. É você saber conviver com essa ansiedade, não é você querer eliminar ela, você vai ter ela de qualquer forma, é só equilibrar mesmo. Exatamente. Buscando coisas prazerosas, como foi já bem colocado nos blocos anteriores, né? Fazer coisas prazerosas. Outras vezes é algo, eu não vou dizer que a ansiedade, é muito bem colocado, ela não pode ser um problema, ela pode se tornar um problema patológico. Então, se você percebe que isso é inerente, que você, em todos os momentos em que há uma pressão emocional maior, você tem uma descompensação antes, durante e depois, isso todos nós temos. Mas, às vezes, isso é algo que extrapola a condição do nosso organismo responder fisiologicamente. Quando isso acontece, a gente já vai para o lado patológico, tá? E aí, sim, eu preciso entrar com uma medicação. Mas, de novo, isso tem que ser feito com acompanhamento médico, né, com prescrição, de acordo com as suas necessidades, que isso você vai corrigindo. Eu vou ficar dependente desse medicamento para o resto da vida, porque esses medicamentos tarjados têm essa outra questão importante, tá? Todos eles trazem uma dependência, que agem em nível do sistema nervoso central, eles vão trazer uma dependência química. Nossa, eu vou precisar disso para o resto da minha vida? Não. Muitas vezes, se você tem uma ansiedade ou uma depressão, que é muito comum, muitas vezes nesses tempos atuais de tanta pressão, se a gente fizer o tratamento, tá, você vai conseguir corrigir e vai ter o desmame que a gente chama e você tira a medicação. Algumas vezes tem pessoas que vão ter que fazer o tratamento que a gente chama de um tratamento contínuo. Ora, mas eu não tenho um tratamento contínuo para o diabetes, eu não tenho um tratamento contínuo para a hipertensão. Então, da mesma forma, não se sintam, né? Nossa, eu tomando medicamento, não aceito isso, né? Mas algumas vezes a gente tem que trabalhar isso, e aí não é de véspera, aí é a longo prazo, até que chega um momento que, poxa, meu organismo começou a responder, maravilha. Professora, e sono, telas, como é que isso pode ajudar ou atrapalhar, né, na véspera da prova? Isso. Então, a gente tem também a questão da saúde do sono, né? Um sono, para eu ter um sono saudável, né? A gente tem no nosso organismo, de novo, né? Neurotransmissores que são responsáveis por um sono saudável. Que horas que eles começam a ser produzidos? Ao entardecer, início da noite. Tá? Então, exatamente. Então, quando eu começo a entrar nesse período, automaticamente o meu organismo já vai dizendo assim, olha, né, agora é hora de começar a desligar.
Nós temos, por exemplo, na instituição, cursos noturnos e aí a gente trabalha. Então, já o nosso desligar não é 10h30, 11 horas da noite, como é de muitas pessoas. Mas, idealmente, é isso, porque quando eu estou no estado de alerta, de novo, eu estou produzindo ali neurotransmissores, meu sistema nervoso está respondendo, e eu estou, né, ali com a excitabilidade nervosa mais, né? Mas o que eu devo fazer, especialmente vocês, gente? À medida que for chegando próximo das 9 horas, né, 8h30, 9 horas, ali até, no máximo, 10 horas, eu preciso começar a me desligar. Inclusive do celular, da tela do celular. Porque aquela tela do celular, de alguma forma eu estou em informações, ou eu estou usando um raciocínio dentro de um joguinho, alguma coisa dessa forma, eu estou fazendo o quê? Eu estou estimulando aquilo que está tentando fazer o quê? Descansar. E aí, o que acontece? É só 1h, 2. Não, essa 1h, 2 vira 3, vira 4, porque daí você, a hora que você desliga do celular, coloca ele do lado, você ainda continua com o seu estado de alerta. Aí você fala, nossa, eu não dormi bem. O que vai acontecer no dia seguinte? Você vai acordar bem, né? Você não vai acordar bem, você vai ter sono de novo, né? Porque aquilo que você tinha que ter reparado ao longo da noite, pelo menos com 8 horas, 6 horas, 10 horas de sono, que é o que o Ministério da Saúde preconiza, você não teve, porque você acabou, né? Aí você vai ver, você acorda às 6 horas para vir para a escola, e aí qual foi o seu intervalo de sono? 4 horas. Tá? Eu até gosto de ver, então tá, qual é o horário que você costuma dormir? 11 horas. Faça um pouco antes, umas 2 horas antes, você começa a já ter essa... a já começar a diminuir um pouco. Você pode até usar o seu celular, mas vai começando a diminuir um pouquinho, tá? E aí você tira de vez. Isso é muito importante, viu, professor? E também, tipo assim, essa questão do celular, que você falou, que ele acaba estimulando a nossa cabeça e tal. Às vezes você sai do celular, deita, e aí, nesse período que você sai do celular, como a cabeça ainda está estimulada, você começa a ficar nervoso, começa a pensar demais no dia seguinte, na prova do dia seguinte, por que você não está conseguindo dormir, entendeu? E às vezes a gente não tem tanta noção desse contexto que a gente passa, né? Exatamente. Porque, lógico, você viu uma coisa ali, aí aquilo já te incomodou de alguma forma. Foi numa rede social, foi em alguma informação, poxa, né? E aí isso tudo vai realmente, né, só estimulando. Por isso que o ideal, né, telas de computadores, essas coisas de celular, né, é uma coisa, é um bem necessário para a nossa saúde do sono. Professor, e para a gente ir fechando o nosso papo, além das telas, que outras ciladas os alunos costumam cair nessa época? O que a gente já foi bem comentado pela professora Débora, os energéticos, né? O que eu também digo, gente, lá tem cafeína, né? Muita cafeína e outras questões de suplementação. Aí vem a suplementação, né? Que acaba acontecendo, mas, de novo, né? O nosso organismo, a gente faz isso na véspera, é como se eu estivesse dando uma feijoada muito calorosa para o meu estômago, eu como ali. Então, eu fico um tempão sem comer, aí eu vou e faço o meu desjejum com uma bela de uma feijoada. O que eu vou ter? Uma baita de uma congestão. Não é isso? Nosso organismo vai conseguir responder? Não. Então, a mesma coisa são os suplementos. Suplementos, o próprio nome já diz, é uma suplementação, né? Através dos ômegas 3, através do triptofano, que ajuda também um pouco nessa parte da ansiedade. O ômega 3 também ele é um anti-inflamatório, então vai nos ajudar, né, em toda a nossa atividade de memória. São elementos bons? São, mas, gente... volto a dizer para vocês, o próprio Ministério da Saúde preconiza, tudo tem que ser feito com orientação médica, gradativa, dependendo da nossa necessidade realmente orgânica, tá? Então, eu só vou poder inserir isso a partir da orientação de um profissional. Outra coisa importante, fica aqui uma dica, gente, cuidado com esses produtos adquiridos pela internet. Gente, eu diria que é o maior vilão, porque a gente não sabe exatamente qual foi efetivamente a qualidade, né, o controle de qualidade desses produtos, qual as concentrações que tem ali realmente, né? E eles geralmente eles podem ter um que a gente chama de desvio de qualidade, e isso, ao invés de nos trazer um bem, poderá nos trazer um mal. Então, muito cuidado, procurem, se preciso for, com orientação médica, sempre adquirir em farmácias, tá? Com orientação de um profissional farmacêutico está habilitado, o
próprio médico, claro, né? Então é isso. Bom, para a gente encerrar, queria ouvir dos meninos, né? Depois desse papo, desse papode todo, né? O que vocês repensam agora na rotina de vocês? O que vocês vão levar com vocês? Olha, assim, a questão psicológica eu acho extremamente interessante, não desconsiderando porque as outras dicas também foram excelentes para repensar propriamente na minha rotina de estudo, porque eu já sou um cara que eu costumo me chamar meio maluco, assim, porque eu gosto muito de estudar, mas às vezes exagero um pouco ali e tal, eu perco um pouco o freio, mas essa questão do controle propriamente dito do sono é um negócio que eu já tive muita dificuldade, porque a própria questão da ansiedade, eu tomo remédio para ansiedade, assim, eu já tento me alertar com essa questão, porque, tipo, se eu ficar com a tela do celular, minha melatonina não consegue trabalhar. Não trabalha mesmo. Meu, são dicas É como se você bloqueasse ela, né? você não... Você bloqueia. Inclusive, pode me corrigir se eu estiver errado, a cafeína também tem esse princípio de você bloquear a produção da melatonina e você basicamente não dorme. Exatamente. Ela vai fazer o efeito que a gente chama de antagônico. É o né? antagônico. E a melatonina ela vem para nos ajudar nessa questão do sono. E aí a cafeína ela é estimulante, tanto cardíaco, como a professora Débora bem colocou, mas principalmente sistema nervoso central. Né? Mas eu acho que, pelo fato, em geral, voltando para as próprias provas mesmo, eu acho que a prova, mais do que o preparo acadêmico, são esses preparos, são esses autopreparos que a gente pode chamar, na parte psicológica, na parte corporal, relaxamento muscular mesmo, é você trabalhar consigo. E como o João propriamente disse, quem controla essas coisas é muito mais provável de sair da vantagem de outros Exatamente. Vocês têm completa razão. Isso mesmo. Muito bem. E você, Matheus, para a gente encerrar rapidinho? João. Desculpa, João. Eu acho que, assim, realmente é muito sobre psicológico. Eu ainda tenho umas dificuldades muito com a alimentação, que eu comentei com a professora. Mas, assim, acho que o autoconhecimento também te ajuda muito para uma prova, entendeu? Você saber o que você gosta de comer, você saber o que você gosta de fazer de atividade física, você saber a calma que você tem, o conhecimento que você tem é muito importante para uma prova dessa. Eu já tinha comentado, mas assim, repetindo assim, acho que você se conhecer numa situação, num contexto, numa pressão dessa, é muito mais importante do que você estar muito preocupado com o quanto você sabe da matéria, entendeu? Então, tipo assim, beleza, eu posso até saber muito de matemática, só que aí eu chego lá no dia, eu tô nervoso, eu tô com a cabeça pesada, eu tô com o corpo cansado, eu comi mal, começa a me dar fome durante a prova, esse conhecimento não vale de nada, porque você perde completamente sua atenção, entendeu? Então, mas eu acho que é muito esse momento que a gente passa esse ano todo até, é muito sobre a gente se conhecer e conseguir trabalhar nisso. Exatamente, gente. Muito bom. Professora Ruth, muito obrigado. João, Matheus, muito obrigado. Queria agradecer ao Colégio Dinâmico, a nossa produção da FIB. E fiquem ligados porque tem mais papode vindo por aí. Até mais.